Você sabe por que o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, não é fiel à obra mediúnica literária Os Mensageiros, psicografada por Francisco Cândido Xavier e editada pelo Espírito de Emmanuel? Se não, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te responder essa pergunta e te trazer muito mais informações. Antes da gente fazer algumas análises sobre o resultado do trabalho do Wagner de Assis, roteirista, produtor e diretor do filme Nosso Lar 2, eu gostaria de trazer alguns conceitos a níveis técnicos do cinema para que você possa buscar entender um pouco como que um diretor constrói, né, produz um filme. Enfim. Primeiro conceito, linguagem cinematográfica. Você já ouviu falar sobre isso? A linguagem cinematográfica, pessoal, é o seguinte: o diretor, ele se interessa por um roteiro literário que está escrito. E ele precisa colocar isso na telinha para você assistir, para que eu possa assistir. Para isso, ele tem alguns elementos que ele utiliza, como enquadramentos, como trilha sonora, ruídos, diálogos, cenários, figurino, onde ele vai intercalar esses efeitos especiais, esses e outros elementos numa narrativa cinematográfica para te envolver e te contar a história. Segura aí um pouco, agora mesmo eu te explico o que é narrativa cinematográfica. Entendeu o que é uma linguagem cinematográfica? Por que você está dizendo isso para mim, Carla? Porque eu quero que você saiba diferenciar a linguagem cinematográfica da linguagem literária, do livro, onde o escritor utiliza da palavra e ele utiliza de técnicas específicas de escrita para poder escrever o livro. Esse livro, sei lá, ele pode ser um romance, ele pode ser um poema, ele pode, né, uma obra literária, ele pode navegar em diversos estilos que têm técnicas diferentes de construção, artigo científico, enfim, né? Então, uma das principais críticas que eu ouço quando alguém fala que assistiu um filme baseado ou adaptado, que eu vou te explicar agora mesmo o que é isso, a diferença, poxa, eu li o livro e aquele personagem que eu mais amava não tava. Aquela história que me tocou não tava. Mas tinha tanta coisa que era tão importante que não foi colocada. Então pense, antes de criticar um produto final de um filme que você está assistindo, imagine o trabalho de seleção que o roteirista tem que fazer para ir lá naquela obra, olhar aquela obra, pegar os personagens principais, os temas principais, as situações mais marcantes e transpor ela para um roteiro. É muito difícil, para não dizer impossível, que uma obra cinematográfica supere uma obra literária por conta disso. Então, a gente começa a dar um freio aí nas nossas críticas e algumas coisas disso por conta dessas questões que a gente tem da diferença de linguagem literária para uma linguagem cinematográfica aí. E também para uma questão de tempo, né? Hoje um filme comercial, pessoal, gira em torno aí de 1h30, 2 horas. Os blockbusters, que aí às vezes a gente tem 3 horas de filme aí, porque já sai assim com uma expectativa de superar o orçamento dele já no primeiro final de semana de estreia. Então a gente sabe que o público vai lá e vai ficar 3 horas para assistir o filme, mas normalmente não. Então assim você tem que fazer seleções dos melhores personagens, das melhores situações. Então tá, essa é uma questão importante pra gente entender e a gente olhar, poxa, então qual que é o problema ali, que às vezes eu não queria ter visto aquele personagem, queria ter visto aquela história, ela não tá lá. Que pode ser motivo de crítica aí da gente, infelizmente, desabonar um trabalho belíssimo. Outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem diferenciar, o que é uma obra original, uma obra adaptada e uma obra baseada. Uma obra original é quando um roteirista tem uma ideia de uma história, de personagens, de situações, ele escreve. Ninguém pensou nisso, ninguém viu isso, ele vai criar uma história nova. Beleza. Uma obra adaptada é quando eu quero, né? Quando eu tenho interesse em pegar uma história que está num formato e colocar num outro formato. Então eu posso pegar um filme e fazer uma minissérie. Eu posso pegar um livro e fazer um filme. Eu posso pegar uma peça teatral e fazer uma telenovela. Todo transpondo os formatos. Eu vou adaptar. O meu interesse é só fazer uma adaptação, mudança de formato. Então,
Na obra adaptada, eu tenho mais fidelidade a tudo que tá ali, mas eu posso criar personagens novos, eu posso trazer situações novas, eu tenho uma certa flexibilidade, tanto é que eu preciso amarrar essa história numa linguagem cinematográfica, numa narrativa de cinema, que eu ainda vou te explicar o que é narrativa cinematográfica. Então, mas quando a gente tem uma obra baseada, a gente tem vários filmes baseados em fatos reais, normalmente os biográficos tendem a ser assim, né, ou baseados em fatos históricos, né? Filmes políticos trazem muito isso. E posso ter filmes baseados em livros, onde o diretor tem muito mais flexibilidade que numa obra adaptada. E ele pode, mas ele pega o tema central, aquele universo, os personagens principais, aquilo que ele acha mais interessante, põe no filme. Mas ele vai criando o quê? O que ele acha mais importante. Ele pode dar ênfase em outros aspectos que a gente não vê no livro. E aí é onde a gente percebe que algumas críticas estão acontecendo com relação ao filme Nosso Lar 2. E o diretor Wagner de Assis, ele assume que o filme ele é baseado. Você não vai enganado. No final do filme, passa o letreiro lá, filme baseado na obra mediúnica lá, Os Mensageiros. Então ele tá. E aí, por exemplo, quando você vai ler Os Mensageiros e vai assistir o filme, você vê que no filme o diretor, né, ele constrói, e o Wagner de Assis, ele é roteirista, produtor e diretor, ele faz toda uma narrativa dentro da história de Gregório, beleza, e ele dá uma ênfase em como que é a vida desse espírito que faliu, que era médio, que foi antiético, que faliu no plano espiritual e que está acusando todo mundo de coisas que foi ele que escolheu fazer. Quando a gente vai para os mensageiros, a história existe, mas não tem ênfase sobre isso da forma que é no livro. Né? Então, os mensageiros ele tem um passo no aprendizado de André Luiz lá, onde ele conhece, na verdade, tem várias histórias dentro da obra, e a obra Os Mensageiros, no meu entendimento, ele vai buscar fazer com que a gente entenda como que os espíritos nos ajudam nas nossas dificuldades aqui terrenas, utilizando também, né, nos falando da importância da oração para que a gente possa ter esse auxílio. Certo? Então você pode discordar de mim, não tem problema, você pode me trazer e me contar alguns outros aspectos que você acha que também que é importante lá. Mas então entenda que por que o filme Nosso Lar 2 Mensageiros não é fiel à obra mediúnica, porque é um filme baseado. Então eu já te respondi, eu já te entreguei a resposta do nosso título do nosso vídeo aí. Mas continua comigo aqui que eu quero trazer mais uns outros elementos aqui para você. Então, e isso, gente, não desabona nada o trabalho do Wagner de Assis, tá bom? Isso aí ele pode fazer, ele tem toda a liberdade de fazer, e assim, ele tem essa possibilidade. Então, para mim, isso não é motivo de crítica, porque eu entendo do conceito. E agora, se você entende, eu espero que você possa ficar mais tranquilo com relação a isso também. E agora vamos entender, então, o que é uma narrativa cinematográfica? Então, eu te contei sobre a linguagem cinematográfica. A narrativa cinematográfica é como, né, que esse diretor vai te contar essa história dentro desse roteiro que ele criou. E existe uma narrativa cinematográfica que é muito famosa no mundo inteiro, que eu colocarei na tela para você um gráficozinho aí, que é o paradigma de Sid Field, que é o paradigma do roteiro. Quem que é Sid Field? É um roteirista, escritor hollywoodiano, conferencistas a nível nacional, e os principais roteiristas mundiais, os principais filmes, os blockbusters, baseiam-se nessa estrutura de narrativa. Ela é a única? Não. Mas ela é muito bem sucedida, onde você pode perceber que ele divide o roteiro, a história, em 3 atos, com 2 plots principais, que são pontos de viradas, onde você vai ver a história se desenvolvendo. E quando a gente assiste Nosso Lar 2, a gente percebe que a narrativa cinematográfica ela é construída com base em excessos de flashback.
não tem essa construção dita pelo Sid Field, pelo menos na minha interpretação, não tem. Não quer dizer que nessa estrutura do Sid Field você não pode só utilizar flashback. Mas a questão é o seguinte, eu tenho um outro roteirista que eu gostaria de apresentar para vocês, escritor bacana, que é o Doc Comparado, que ele nos pede muita atenção quando a gente vai utilizar flashbacks nas nossas narrativas. Ele não pode ser usado em excesso e não pode ser usado a qualquer momento. Então, quando a gente assiste Nosso Lar 2, no começo a gente sai da história e fala assim, poxa, o que está acontecendo? E uma coisa que a gente não pode fazer é sair da história. A gente tem que sim pôr o espectador para pensar, mas pensar na história, mas não pensar no que está acontecendo. Tinha alguns momentos lá, então, que eu tô aqui na década X, contemporânea ao livro, depois eu tô no plano espiritual, depois ele faz um flashback, que na hora também dá a dúvida se é um flash forward, ou seja, se tá indo pro futuro ou não. E eu vou trazer, isso acontece algumas vezes na primeira parte do filme, e eu vou trazer só uma cena só para exemplificar, tá bom? Por exemplo, existe uma sequência belíssima, construída, a narrativa muito bem feita, que é a cena onde Otávio, desencarnado, vai obsediar a família de Isidoro, que ele acabou de desencarnar. No final daquela cena, Gregório, que é um filho, né, já desencarnado de Otávio, ele tá ofendido com o pai, quer prejudicar o pai e tenta dar um tiro no pai e acaba se ferindo. O Otávio pega o filho no colo, e ali naquela cena, na sequência tem um corte bruto. E você já vai para o plano espiritual, e onde você começa a ver, né? Aí você tem o Aniceto, você tem, acho que o Fernando, que é aquele doador da casa espírita rico lá, e você tem o Otávio, sublimes, assim, né? Com roupas limpinhas e tal. Você para, uai, o quê? Ele foi socorrido? Isso é um flash for, ou seja, isso está lá na frente. E aí isso aparece também em algumas cenas, por exemplo, naquela outra cena onde tem aquela incubadora, onde onde o Aniceto explica ali que existe a miniaturização do espírito para ele poder reencarnar, que nas sequências ali você tem uma certa estranheza, poxa, isso aqui ele tá programando uma nova reencarnação desse grupo ou tá no passado? Pelo menos foi a sensação que eu trouxe. Então, deu uma dificuldade da gente entender o tempo em que estava acontecendo as coisas ali. É fácil resolver. Então, assim, primeiro, é errado usar flashback? Não. Mas isso ajudaria a gente se ele colocasse uma legenda quando ele estivesse fazendo um flashback antes de reencarnar. Ou ele poderia colocar na cena anterior, por exemplo, antes, quando o Otávio estava lá segurando os filhos no braço, lá, o Aniceto, o Aniceto, que foi o responsável pela reencarnação do grupo, tivesse ter uma frase, tipo um diálogo. Mas, Otávio, você sabia das suas dificuldades ao reencarnar. E aí já ia para a cena. E aí a gente ia entender pela fala anterior que aquilo era uma cena do passado. Então a gente percebe que teve erros na construção do roteiro, nesse sentido, e na narrativa que foi exposta. Então isso prejudicou o resultado final do filme nesse primeiro momento. Na minha interpretação como cineasta, como roteirista, pelo aquilo que... E por cinéfila, né? Por fã de cinema, que eu gosto muito de assistir filmes. Então deu para entender um pouco do porquê que às vezes a gente fica confuso ali. Então isso é importante. Carla, então como que seria uma possibilidade dessa narrativa ser construída, né? Assim, eu gosto muito de flashback. Eu acho que isso surpreende. Você tá contando uma história num tempo e de repente você revela que na verdade, né? Tipo assim, os outros, né? O filme, né? Você tem lá situações onde você acha que o personagem, né, tá vivo e na verdade ele já tá desencarnado. Então isso tudo é a construção desse roteiro, é como que a narrativa foi feita, e perceba que foi em momentos específicos. Então eu acredito que isso foi um grande problema
do produto final do filme, que foi o roteiro, que foi como essa narrativa foi construída. Se a gente fosse pensar no paradigma do roteiro do Sid Field, que é aquilo que a gente é uma coisa bem sucedida aos quatro cantos do mundo, e a gente, se você, depois eu posso até fazer um vídeo explicando direitinho, mais detalhado, o que é esse paradigma, você vai entender que 99% dos filmes que você assiste é baseado nas paradigmas do Sid Field, principalmente hollywoodianos. É só isso que é bem sucedido? Não. Só existe essa narrativa, essa construção? Não. Mas a gente tem que saber fazer. Então, mas se a gente fosse pensar a história do filme, a narrativa sendo contada através do paradigma do Sid Field, a gente poderia trazer a possibilidade do grupo estar no plano espiritual antes de reencarnar, do Aniceto estar junto com eles preparando, dele falando da mitonização, e aí eles tem o plot, né, que é o ponto de virada, onde eles vão reencarnar, por exemplo, e aí começa o reencontro lá, aqui já adultos, e tem os conflitos éticos, e tem a falência, e aí começa a desencarnar a galera, e Otávio já desencarna, encontra uma outra realidade no plano espiritual, e tem todo um desenrolar na história ali até a redenção de Otávio, que por sinal, gente, a cena de redenção do Otávio supera qualquer problema desse filme. É divina. E é uma cena artística, porque se a gente for lá e ver como que aquela cena foi construída, né? O Otávio em posição fetal, seminu, envolto, né? Num líquido pastoso que nos lembra o líquido amniótico, como se ele realmente estivesse renascendo para a vida, né? Para o plano espiritual, para a sua jornada evolutiva. Então, assim, ângulos de cena perfeito que demonstrou que o ator já estava mais magro. Então, assim, gente, faz um recorte naquela cena e, poxa, Camado, se você tem alguma reclamação sobre o filme do Nosso Lar, aquela cena lá, e sem falar que é aquilo que é o sentido final do filme, né? Que traz pra gente a nossa humildade, o nosso pedido de socorro, esse pai amoroso, né? Enfim, aí eu já tô saindo da parte técnica. Mas percebam, então, que existem muitas coisas boas dentro dessa obra. Então, eu falei aqui do erro que eu acho mais gritante, assim, na obra, mas eu acredito muito na aprendizagem. Tá, pessoal? Escrever não é algo fácil. E o diretor, eu assisti uma entrevista do Wagner de Assis e ele fez 11 tratamentos nesse roteiro. Ou seja, ele foi fazendo cortes, tratamentos de diálogo, tratamento de ângulo. Então a gente faz, ainda mais um longa-metragem, foi 2 horas e 20 de filmes, então é um trabalho muito árduo. Então ele trabalhou muito nisso. E aí, diante disso, pessoal, isso então é uma crítica, que eu gostaria de esclarecer com base realmente em conceitos cinematográficos. Vamos lá agora para uma outra crítica que o filme está recebendo, que é a questão dos efeitos especiais. Caramba, realmente saiu um pouco do padrão que a gente viu dentro do Nosso Lar 1, né? Mas eu gostaria de tentar explicar a minha visão para vocês com relação a isso, né? Avatar 1, que é um filme do David Cameron, ele ficou, se não me engano, de 3 a 5 anos na gaveta, porque quando o Cameron viu o roteiro, ele falou assim, eu quero fazer, mas eu não tenho tecnologia para mim fazer isso. E ele esperou. E fez o filme, que foi, agora já tem o 2, né? Vai estar acho que até o 3, 4, 5, não sei. Enfim. Mas nós estamos falando de uma realidade de verba, de patrocínio hollywoodiana, tá? Quando a gente olha Nosso Lar 1, que foi feito há 14 anos atrás, produzido, né, estreado em 2010, o Brasil ele tinha um outro cenário político, econômico, social. Wagner fez o filme com um orçamento de 10 milhões. Eu não consegui informações na internet do orçamento do Nosso Lar 2, mas ele era para ter sido gravado antes da pandemia, e só pôde ser gravado em 2020, pós-pandemia, 2020 e 2021.
Então, o nosso cenário político, econômico, social era completamente outro. A gente estava num governo bolsonarista, a gente estava num período aí, né, de crise política muito grande, social, desemprego nosso. Então eu acredito que o Wagner Assis, como produtor, teve uma dificuldade de arrecadar a verba necessária para ele colocar os efeitos especiais, visto que alguns efeitos especiais colocados no Nosso Lar 2 é diferente do Nosso Lar 1. E ele foi tentando trazer, né, a ligação que existe entre o plano espiritual e a Terra. Ele foi trazer conceitos de volitação, ele foi trazer conceitos do cordão de prata, quando a gente está em desdobramento. Ele foi trazer conceitos, né, de como que como tá desequilibrado o nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual no processo de desencarne ali, quando acho que o Fernando está desencarnando ali, eles estão preparando ele, né, para fazer aquele desligamento, e assim sucessivamente. Então a gente vê realmente que a obra, nesses aspectos, pediu um pouco mais de recursos para estar realizando determinado tipo de questões aí. Então a gente percebe que algumas questões até didáticas, eu acho que o Wagner de Assis queria apresentar para o público sobre como que é o plano espiritual, como que acontecem as coisas. Ele precisaria, às vezes, de um recurso, de um aporte financeiro um pouco maior para ele conseguir ter a técnica necessária para estar fazendo aquilo como que a gente vê nos filmes hollywoodianos. Porque eu acredito, eu não sou especialista em efeitos especiais, mas eu acredito que tudo ele poderia ter feito melhor. O que faltou foi realmente o aspecto do aporte financeiro. Mas eu, como cineasta, eu entendo essa realidade dele, tá, pessoal? Então eu só queria trazer esse olhar pra gente refletir sobre, poxa, né? Em que época que esse... Porque então, assim, o filme que a gente produz, ele é produto do resultado de uma época. Né? O nosso lar de 14 anos atrás é uma época diferente. Não é tantas coisas que a gente viveu, tantas dificuldades que a gente passou. Então ele lutou muito, muito para produzir esse filme e trazer esse conteúdo para a gente. Então acho que merece realmente de nós aí essa consideração. Lembrei aqui agora, eu queria trazer também. O filme traz alguns outros poucos errozinhos assim também, erros de continuidade que eu só vou ressaltar aqui, pessoal, porque a gente que tem uma visão técnica, a gente consegue às vezes enxergar umas coisas que às vezes quem está só assistindo não consegue pegar. Mas, por exemplo, você lembra daquela cena onde o Otávio encarnado está entrando junto com a esposa ou a namorada num carro, que é vivida pela atriz Fernanda Rodrigues, e tá no portão assim o Gregório. No meu entendimento ali, pela narração, se não me engano, aquela cena ela é narrada pelo André Luiz, ele tá explicando que o Gregório era um possível filho de Otávio, mas não estava certo que ele ainda ser. Então ali o Otávio ele deveria, no conceito que o filme apresentou de espírito, tá como espírito ali, ele tá como se fosse encarnado. Um outro erro ali que eu vi, até acho que foi no momento do desdobramento da família de Isidoro, quando é permitido que eles reencontrem com eles. Na primeira cena que a esposa, os filhos vêm, eles não têm o cordão de prata. Aí quando eles abraçam, mostra o cordão de prata. São os detalhezinhos que a gente vai pegando aqui, mas que a gente vê em vários filmes. Por exemplo, no filme Ela é Demais, a protagonista ela faz uma tatuagem nas costas. Isso é importante para a construção do personagem, mas em outra cena ela aparece sem a tatuagem. Né? Julia Roberts, naquele filme clamoroso, né? Uma Linda Mulher, lembrei. Numa Linda Mulher, ela tá numa cena, né? Mostra lá um croissant e na sequência ela tá comendo uma panqueca, né? Enfim,
a gente vai achar isso, gente, isso acontece, né? Mas eu quis ressaltar isso pra gente ver essas diferenças. E se às vezes a gente for analisar um pouco maior, às vezes a gente vai achar mais algumas coisinhas aí. Mas isso não impede o sucesso dos filmes, não, tá, pessoal? A gente passe lá. E é claro que eu não poderia deixar de ressaltar o grande nome do filme, Felipe de Carolis. Exatamente, o ator que interpretou o Otávio, em todas as suas nuances. E é claro, pessoal, o mérito do roteirista, produtor e diretor Wagner de Assis, que conseguiu colocar no papel as características desse personagem, que foram entendidas por esse ator, que foram trabalhadas em conjunto com o diretor e dirigidas pelo diretor em cena. A gente tem esse resultado final. E a caracterização, né? A produção, o figurino, a maquiagem, né? Então perceba que o filme ele tem muitos pontos positivos e eu tenho certeza que a gente vai ter boas notícias com a premiação de Felipe Carolis aí em algum dos principais festivais por onde esse filme passar, tá bom? É o meu desejo. Passe lá. E para finalizar o nosso vídeo, né, que ele tá extenso, mas eu acredito que espero que você tenha achado ele rico, eu queria falar um pouco da decisão do Wagner de Assis de colocar o Aniceto como protagonista. E eu já tinha percebido isso já na divulgação do filme, quando ele coloca, né, o ator Edson Celulari lá como protagonista. E realmente, quando a gente vai assistir o filme, o André Luiz é um coadjuvante. Nosso Lar 2, ele há uma intenção de ter o 3, 4 e 5, e eu acredito que pela bilheteria que ele já está aqui hoje, nós estamos gravando um vídeo dia 29 de fevereiro, ele já está com mais de 1,5 milhão de espectadores nos cinemas, que ele vai ter o Nosso Lar 3, e eu torço muito para que esteja e tenha até o 5. No entanto, eu optaria por uma sequência de filmes onde eu manteria o André Luiz como protagonista, sabe? Porque a história começou com o André Luiz no umbral, falido, suicida inconsciente, ele tomando consciência da responsabilidade dele, aprendendo, e aí na sequência das obras mediúnicas a gente percebe que o André Luiz vai crescendo. É igual a gente pegar, tipo, a série do Harry Potter, a gente vê, tanto no livro quanto no filme, o menino. No final ele tá um adulto. Então eu não sei como que o diretor vai trabalhar isso na sequência, porque é uma franquia que tende a ter 5 filmes Nosso Lar. Para mim, como cineasta, e se eu tivesse esse horizonte, eu ficaria com o André Luiz como protagonista e desenvolveria esse aprendizado dele ao longo dos filmes pra gente saber, a gente tá na erraticidade, a gente tá aprendendo e tudo mais, sabe? Então, eu penso que nesse aspecto aí, eu também, foi uma decisão do diretor, que ele tem toda total, mas que eu também faria um pouco diferente. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu valido completamente o trabalho do Nosso Lar 2 mesmo. Eu quis trazer toda essa análise crítica mesmo, com base no filme que eu assisti, no livro que eu li, e também do conhecimento que eu tenho técnico sobre cinema, para poder te dar uns horizontes assim maior. Espero muito que você tenha aguentado ficar aí quase os 30 minutos aqui comigo, e te vejo no próximo vídeo. Beijão.